Olá, boa tarde. Meu nome é Cibele, eu sou criadora da Cozinha Afetiva e hoje nós vamos falar sobre buttercream. O buttercream é um creme de manteiga muito versátil que ele serve tanto para cobertura de bolos como para recheio de bolos. Ele é um creme que foi criado no século XIX por um confeiteiro parisiense quando ele quis fazer um recheio para um bolo chamado matcha. Existem diversos tipos de buttercream. Aqui nós vamos falar dos 4 principais, tá? Vamos começar pelo mais simples e talvez o que você conheça, que é o buttercream americano. Vou mostrar aqui para vocês a textura dele. O buttercream americano, ele é o mais simples de todos, porque ele é feito simplesmente com açúcar e feito com manteiga. Alguns confeiteiros colocam um pouquinho de creme de leite para suavizar o seu gosto forte de manteiga. Se você já foi aos Estados Unidos ou se em algum momento você provou o buttercream e acha que não gosta dele, provavelmente você deve ter provado esse aqui, porque ele é um pouco mais gorduroso, ele é granuloso também, ele é áspero, tá? E ele é gosto de manteiga e baunilha ou saborizante que a pessoa use, tá? Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês. Outro detalhe que a gente tem em relação a ele é que ele não aguenta altas temperaturas, tá? A gente tem um outro buttercream aqui, que é o buttercream francês. Esse buttercream francês, ele vem a partir do pâté à bombe, tá? Que é a mistura de uma calda de açúcar elevada a 120 graus aos ovos inteiros. Esse, inclusive, foi o primeiro que foi criado lá em Paris. Eu tenho ele aqui. Você percebe que ele tem uma cor muito mais amarelada do que os outros. Ele é o mais rico em sabor, ele é maravilhoso, ele é muito gostoso. Ele tem um gosto que lembra um creme pâtissier. Ele serve muito bem para recheios. Ele cobre também bolos, tá? Assim, se você mora em lugares frios, aqui no Brasil, por exemplo, se você tá no inverno no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, esse aqui você pode usar tranquilamente. Mas no restante do país, eu acredito que em nenhum momento, porque ele realmente derrete. Embora ele seja o mais gostoso de todos. Você pode comer ele, você pode fazer ele na sobremesa. A gente tem a sobremesa... o bolo ópera também, que usa ele é muito bom. Ele é usado também em biscoitos, em recheio de biscoito, em recheios de macarrons também. Ele é muito versátil, o uso dele. Porém, ele não aguenta altas temperaturas. Eu tenho aqui dois buttercream à base de merengue. E o que é merengue? Merengue é uma mistura de açúcar e claras, que elas vão ficar aeradas, e aí ela vira uma espuma. Essa espuma é usada para a base do nosso merengue. Nós temos 2 merengues que tem a base... a gente tem 2 buttercream que tem base de merengue. Eles são o italiano, que ele usa como base o merengue italiano, que é feito a partir de uma calda de açúcar, que é colocado em cima das claras em neve. Depois de esfriado, a gente coloca a manteiga em ponto de pomada até esfriar, até chegar a 30 graus ou a temperatura ambiente. Esse é o merengue, esse é o buttercream de merengue italiano, que vem a partir do merengue italiano. Ele é o mais estável, ele é muito sedoso, ele também é aveludado, e o interessante dele é que ele aguenta altas temperaturas. Se você mora num lugar mais quente, que é quente o ano todo, esse é o seu merengue, tá? Claro que ele não pode ficar exposto ao sol como nenhuma outra cobertura, tá? Mas assim, por exemplo, agora que tá fazendo mais de 30 graus, ele suporta tranquilamente, que é esse aqui. Ele também tem uma cor bem interessante, depende aí, que a gente vai falar lá na frente da cor da manteiga, mas ó, a textura dele bem diferente do francês. Ó, aqui depois, tá vendo? Ele tá aqui, ele já deve ter umas 5 horas aqui do lado de fora. Ele é resistente, ele é saboroso, ele é neutro também, ele é bastante neutro. Eu acho que ele é um pouquinho mais doce do que os outros,
do que os outros, que eu digo em relação ao francês e ao suíço, que é o que eu vou falar agora. O buttercream de merengue suíço, ele é um creme muito fofo e ele é o mais fácil de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer o buttercream de merengue suíço, porque ele parte do merengue suíço. E como é feito esse merengue suíço? A gente leva ao banho-maria as claras e o açúcar, e lá a gente deixa chegar a uma temperatura a partir de 50 graus, melhor que seja 72 graus, para que seja pasteurizada as claras. Depois a gente tira essa mistura do banho-maria, leva na batedeira, baixa até o ponto de neve, até o pico, e aí depois a gente acrescenta a manteiga em ponto de pomada, até chegar a 30 graus, assim como os outros, ou na temperatura ambiente. Vai colocando a manteiga aos poucos, e aí ele vira um creme muito sedoso, muito aveludado, ele é liso, e ele, eu acho que a principal característica do merengue, do buttercream de merengue suíço, ele derrete na boca. Ou seja, chegou na nossa temperatura corporal, ele consegue derreter. Ele se mantém muito bem em temperaturas elevadas, em temperatura que eu digo temperaturas elevadas, mas não muito. Se a temperatura for muito alta, é melhor usar o italiano. Mas se for uma temperatura a menos, 30 graus, 32 graus, dá ok também. Ela é muito fácil de trabalhar, muito fácil para alisar o bolo, o uso de stencil, assim como o italiano, mas ele é melhor porque ele é mais sedoso. Aqui na cozinha afetiva, a gente usa o merengue, a gente usa o buttercream de merengue suíço. Por quê? Primeiro porque ele é mais fácil e mais prático, né? Eu não preciso fazer a calda, que seria o do italiano. E aí a gente usa esse por ser mais prático. Ele é mais fácil de alisar e ele é mais neutro. Como ele é mais neutro, eu consigo usar a minha criatividade para eu usar o que eu quiser de saborização, de stencil, de aplicações. Então ele é muito interessante. E o sabor dele me lembra muito um sorvete. Eu vou pegar ele aqui. Tá aqui. Ó. Ele lembra um sorvete porque ele é muito cremoso. Mas ele é um cremoso que ele não vai derreter. E ele é aveludado. E aí você pode me perguntar, mas Sibeli, como é que esse creme vai sustentar um bolo com 4 camadas? Ele vai sustentar porque na hora que eu vou colocar no bolo, dentro do bolo, para ele segurar, eu vou levar ele na geladeira um pouco, então ele endurece. Quando eu aliso o bolo, é que eu deixo ele em temperatura ambiente. E aí outros segredinhos que eu vou contar lá na frente. Ele é muito interessante. Agora eu vou falar com vocês e dar dicas a vocês sobre ingredientes, sobre os ingredientes que vai no buttercream. O buttercream, ele usa, na sua maioria, todos usam manteiga. A manteiga, ela é a rainha do nosso creme, né? Ela precisa ser uma manteiga de altíssima qualidade, de preferência que ela seja uma manteiga extra e que de produto ela só tenha dentro o creme de leite. Se ela tiver qualquer outro ingrediente, desconfie. Por exemplo, eu posso encontrar uma manteiga de ótima qualidade, mas que ela possua corante, que ela possua urucum. É uma manteiga ruim? Não, ela não é uma manteiga ruim, só que aí ela vai ter uma coloração mais amarelada, a não ser que você queira um buttercream amarelado, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é a respeito do sal. Nós usamos manteiga sem sal, tá bom? A gente precisa que ela não tenha nenhum componente lácteo, fermento lácteo, na verdade, tá? Para ela não dar o saborzinho de queijo. A gente não quer o buttercream com gosto de queijo. De momento não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha um gosto neutro. Prefira as manteigas mais clarinhas. Claro que você não vai chegar no mercado e vai abrir, não é isso que eu tô dizendo. Você vai experimentar as manteigas, conhecer as manteigas, a que vocês têm preferência, que vocês encontram na cidade de vocês. Para a gente trabalhar com ela precisa estar em ponto de pomada, ela não pode estar muito mole e nem ela pode estar congelada, tá certo? Agora nós vamos falar
sobre o açúcar, que o açúcar também é usado nos quatro buttercream que a gente falou, tanto no americano, quanto no francês, quanto no italiano e no suíço. Sendo que no americano a gente usa o açúcar de confeiteiro, tá? O açúcar de confeiteiro a gente usa no americano. Ele pode ser usado em qualquer buttercream, na verdade. Mas por ele ser mais caro, a gente termina usando o açúcar refinado. Ele é mais fácil de derreter e normalmente é o que a confeitaria usa. A gente pode usar também o cristal, tá? O cristal ele é muito bom para ser usado no merengue do buttercream de italiano. No italiano, por quê? Porque ele vai criar uma calda mais espessa, né? Que é essa calda que vai fazer com que ele seja mais estável. E a gente usa também o mascavo. O mascavo é usado quando? Quando você vai fazer um buttercream de chocolate, um buttercream de caramelo, que aí você pode usar o mascavo, já que ele é escuro, é bom que seja isso. Vamos agora falar sobre os ovos, que aí vai juntar que o americano ele não tem ovos. Então a gente vai falar sobre os ovos. Os ovos é bom que eles sejam ovos frescos, tá? De procedência, que eles estejam dentro da validade. E a gente precisa sempre pasteurizar esses ovos, que é aquela temperatura quando chega a 72 graus. Você também pode, para o merengue suíço, que vai fazer o buttercream de merengue suíço, usar as claras na caixinha, que são aquelas que já vem pasteurizadas, tá certo? Um outro dentro de vários são os saborizantes, né? Porque a gente só usou esses ingredientes até agora. Então, o que a gente vai fazer para dar sabor? A gente vai saborizar. Os saborizantes, você vai poder usar baunilha, você vai poder usar café, você vai poder usar uísque, qualquer coisa que você acha que combine com o seu bolo. Se você vai fazer um bolo de limão e vai cobrir com merengue, não tem por que você não colocar umas raspinhas de limão ou uma essência de limão, qualquer coisa que lembre o limão. Se você vai fazer lá um bolo de nozes, não tem por que você não optar em saborizar o seu creme de nozes com baunilha ou com nozes ou essência de nozes. Eu prefiro usar sempre uma coisa mais natural. No caso da essência, a que eu mais uso é a baunilha. Esse creme, esse creme de merengue, esse creme de manteiga, o buttercream, ele é muito versátil. E ele tem vantagens incríveis. Ele aceita muito bem qualquer tipo de saborização. Café, brigadeiro. A semana passada, foi no início do mês mesmo, a gente fez um de brigadeiro. Ficou maravilhoso, ele ficou super leve, ele continuou sedoso. Você pode saborizar com pasta de amendoim, você pode saborizar com o próprio amendoim, com compotas, com geleias, com caramelo, que fica incrível. Você pode saborizar com ganache, com o próprio chocolate. Claro, tudo com as devidas proporções corretas. Você não pode botar, por exemplo, se é meio quilo de buttercream, você botar meio quilo de geleia. Não é isso. Você tem que dar um toque, uma lembrança, tá bom? Outra grande vantagem do buttercream é o armazenamento. Ele pode ser armazenado no freezer, não é no congelador, por 90 dias, fechado e que não tenha contato com outros alimentos. Se é no freezer, é bom que o freezer seja só para confeitaria. Você não pode ter ali carnes, vegetais, essas coisas, tá bom? Ele pode ser conservado também na geladeira durante 5 dias, tranquilamente. E ele também pode ficar em temperatura ambiente. Aqui eu nunca deixo mais de 6 horas em temperatura ambiente, mas ele pode ficar em temperatura ambiente por 24 horas. Tem que ter cuidado porque ele tem ovos. Uma outra vantagem que ele tem é que ele tem uma aparência muito natural e elegante. Esse tonzinho dele amarelado, ele é muito elegante. E ele combina muito com flores naturais, com flores secas e também com frutas. Ele é muito bom com frutas vermelhas, ele é muito bom com frutas amarelas. E o interessante dele é porque ele te dá inúmeras possibilidades de aplicações. Você pode aplicar pasta americana nele, você pode colocar folha seca, como eu já disse para vocês. Vocês podem colocar
Vocês podem fazer textura com biscoitos, fica muito legal. Vocês podem colocar coco nele, tudo para dar uma textura. O uso de stencil é muito permitido. Você pode fazer um espatulado rústico, você pode alisar, o que sua imaginação pedir, você pode fazer. Eu vou fazer agora que eu vou aplicar eles no cupcake, só para vocês observarem a textura. Eu vou colocar primeiro, eu fiz essa basezinha aqui, para ele ficar todo branquinho. Eu vou aplicar primeiro o buttercream de americano. E aqui vocês vão ver, ó, para vocês sentirem como é ele. Tá vendo? Ele é firmezinho. Ele é branco, tá? Ele não vai aguentar altas temperaturas. Tipo, nessa altura aqui, muito tempo ele não aguenta. E ele é áspero, tá? Mas ele faz trabalhos interessantes em bico também. Eu vou agora apresentar para vocês o italiano. Que aí vocês vão ver a diferença dele. Esse aqui, lembrando que ele é o mais estável, ele também é super aveludado. Ele faz também trabalho de bico, né, que é uma das vantagens. Ó. Esse aqui é o italiano, maravilhoso. Esse aqui você pode deixar numa festa, falar com o seu cliente 4 horas, que ele fica tranquilo. Agora nós vamos apresentar o mais saboroso de todos, o mais cremoso. Ele é muito bom esse aqui. Toda vez que eu pego nele eu sinto vontade de comer ele. Que é o buttercream francês. Olha só, esse aqui, ó. Olha como ele é cremoso, tá vendo? Mas aí, ó, vocês já perceberam, ó, tá vendo? O outro, a gente conseguiu virar a colher e olha a cor dele. Ele é muito mais amarelado. Por quê? Porque ele usa gemas, né? Ou eu uso só as gemas, ou eu uso os ovos inteiros. A grande vantagem desse aqui, além do sabor, é que você não tem um desperdício das gemas, né? Porque os outros a gente usa só a clara. Esse aqui é interessante por isso. Você pode usar ele todo. Eu vou colocar ele aqui. Ó. Tá vendo? Você percebe que ele é mais molinho. Por quê? Porque aqui agora ele tá muito quente. Ó. A grande vantagem dele é que não tem desperdício e ele é muito saboroso. O nosso francês. E agora eu vou mostrar para vocês o nosso queridinho, o nosso maravilhoso, que é o de merengue suíço, né? Eu acho que a grande vantagem desse aqui é porque ele é muito fácil de fazer, como eu disse para vocês. Além dele ser muito fácil de fazer, ele é muito neutro. Só que ele é um neutro docinho, claro que não é aquela coisa doce ao extremo, como é o americano. Ele é suave. Por que ele é suave? Porque ele tem um merengue como base. Então, o gosto da manteiga é lá longe. Se você bota um saborizante aqui, se você bota uma ganache, se você bota um chocolate, ninguém vai nem lembrar que ele é feito de manteiga. E ele é fácil, qualquer pessoa consegue fazer. E aqui eu vou fazer essa roseta. Ó, olha pra isso. Ele não vai quebrar, tá vendo? Ah, mas ele não vai subir, sobe. Ele sobe aqui, ó. E ele vai ficar. E se você botar na geladeira, ele vai ficar durinho. E vai ficar muito bonito. Olha que delícia. Ele é maravilhoso. E o bom é que você pode usar tudo que você imaginar. Você quer colocar paçoca aqui, você vai colocar também. Então, sobre os buttercream, era isso que a gente queria falar. Eu vou mostrar pra vocês aqui um bolinho que a gente fez mais cedo. A gente só cobriu. Para vocês verem a possibilidade. Esse aqui você coloca na geladeira, ele endurece. Para servir, é bom que ele seja servido em temperatura ambiente. Por quê? Porque a manteiga, quando ela vai para a geladeira, ela endurece, né? Se tá duro, assim, eu não gosto de manteiga dura. Eu prefiro em temperatura ambiente. E aqui nós vamos mostrar...
ó a cor do francês, o americano, né? Aqui eu já usei esse aqui é o italiano e esse é o francês. Ou, desculpa, o suíço. Aqui tá a nossa apresentação. Eu vou jogar um coloridinho e vou subir o prato. Vou dar um coloridinho nele. Ó, que fofo. Ó. E aqui, antes de entregar para o seu cliente, você leva para a geladeira. Ele é bom que seja transportado gelado. Você não pode fazer ele e já transportar, porque você vai perder seu trabalho, porque ele pode encostar, o cliente pode não ter o tanto de cuidado que a gente tem. E depois que ele endurece, você pode tocar nele que ele não vai manchar. Então é isso. Por hoje é isso. Vamos estar aqui sempre falando sobre novos assuntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me passe uma mensagem e uma boa tarde. Um abraço. Tchau.